Gravando. Olá a todos e todas que irão assistir esse vídeo. Meu nome é Guilherme, quem hoje está na linha de frente do programa Mesa de Debates, né? É um canal do YouTube que dá voz, visibilidade aos setores da esquerda, professores, ativistas, militantes progressistas e todos os progressistas da área tal, para poder abordar assuntos, né, que são de extrema importância e extrema relevância. Hoje estamos aqui, né, a entrevista de hoje é com Alex Duarte, né, para falar um pouco de heavy metal e opressões. Alex, tudo bem? Por favor, se apresente. Então, boa noite. Obrigado aí pelo convite, Guilherme. Obrigado pelo espaço. Meu nome é Alex Duarte, eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, né? Toco aqui, faço parte do underground, né? Da cena do metal extreme, do rock em geral aqui da cidade. Faço parte também do Artistas Potiguares Antifascismo, né? Que é o meu gato aqui tentando entrar aqui no meio da filmagem. Também é um grupo organizado político, né? No qual a gente faz algumas intervenções no underground a fim de politização, né? Uma politização mais densa. A APAF, Artistas Potiguares Antifascismo. Eu toco no Morto, né? Que é essa banda aqui que eu tô com a camisa. E toco no Son of a Witch, né? Que é uma banda de Stone Rock, Doom. Enfim, a gente já tocou em São Paulo, já tocou no Rio, já tocou em BH. A banda existe desde 2008, né? Tem 2 discos lançados e um EP, e uma single. E é isso aí. E fora essas bandas, tem alguns outros projetos, né? Unidade e Contradição, que é um projeto que surgiu agora no período da pandemia, né? Que é comigo e com a Giovana. E a gente tem a participação também de duas vocalistas aqui, 2 minas, né? Lana Oliveira e Júlia. E, enfim, participo também de alguns projetos. Já toquei no Open the Coffin, que é uma banda de death metal daqui, né? Primórdio, também a banda de death metal. Então, estão sempre na cena aqui, né? No underground potiguar. Certo. Então, podemos começar, Alex? Eu já faço a primeira pergunta para você. Hoje, dentro do heavy metal, pelo menos o que eu percebo aqui em São Paulo e também em São José, existe bastante conservadorismo. Eu queria que você me falasse que se isso se deve muito por conta da cena musical ou a cena musical hoje é um reflexo do nosso sistema. O heavy metal, ele, em particular, né? O metal, em particular, né? Ele é muito conservador, né? Até uma contradição, né? Porque é um estilo que ele, em sua origem, ele surge através dos momentos de contestação, de subversão, né? Enfim, do normativo, né? No entanto, como todos os outros movimentos musicais, todas as correntes culturais, né? Sofrem essa cooptação, né? Do sistema, do capitalismo e tal, e aí automaticamente absorve as relações sociais que estão presentes, né? Na sociedade em geral, né? Não diferente, e também o patriarcado, né? Então, assim, é um estilo que ele, embora ele em sua origem, né, enfim, e através até dos clássicos mesmo, né, das bandas mais clássicas, você vê uma intenção de subversão, né, de contestar o normativo e tal, contestar sistema, contestar governos, relações sociais de uma forma geral. O que acontece, eu acho assim, é que com o passar do tempo, há esse esvaziamento, né, do conteúdo político, né, do conteúdo contestador, né, do estilo, e ele se torna um produto, né? Assim como todo produto no sistema capitalista, né? E aí, quando ele se torna um produto, o que acontece é que, enfim, o conteúdo, né? E as relações sociais que deram origem àquele determinado movimento, né? Acabam sendo esquecidos, né? Enfim, acabam ficando para trás e acabam se tornando muito efêmeros, né? Muito vazios. Então, assim, em sua origem, esses estilos musicais, eles são subversivos, sim, né? No entanto, por ser já hoje em dia, a gente sabe que o metal, o heavy metal, enfim,
e suas vertentes, ele não é mais um estilo underground, digamos assim, né? Ele, hoje em dia, ele tem um mainstream, entendeu? Tem bandas aí que, enfim, tem um grande nome já, né? No nicho musical e tal. Então, acho que isso acaba, as pessoas acabam consumindo de uma forma muito efêmera, né? Sem contestar muito o porquê, ou sem procurar entender a história do estilo, entender a história da corrente cultural e tal. E aí ficam nas aparências mesmo, entendeu? Então, eu acho que o estilo ele acaba sendo absorvido de forma muito efêmera, mais pelas aparências, entendeu? Mais pelo consumismo, né? Então, isso acaba tirando muito o seu conteúdo que deu origem, né? Enfim. Então, assim, o heavy metal ele é muito conservador e patriarcal, enfim. O metal em geral, né? É um estilo que a gente tem muitos problemas aqui mesmo na cidade, aqui a gente tem muitos problemas com sujeitos, né, que consomem esse estilo e acabam tendo, enfim, bandas e tal, não só o público, mas bandas também, e acabam sendo absorvendo também esse conservadorismo que é da sociedade em geral, né, esse patriarcado que é da sociedade em geral. Então acaba, enfim, tornando o estilo conservador, né, mas não que ele esteja na sua origem, né, pelo contrário. E como resgatar essa origem do heavy metal? Então, eu acho que o caminho é bem assim, o norte que a gente tem aqui na APAF, por exemplo, né, nos Artistas Potiguares Antifascismo, que a gente sempre tenta levar a discussão para os eventos, né, quando havia os eventos, a gente sempre tentava levar a discussão da origem mesmo, né, do rock, né, em geral, né, e da origem desses outros estilos e mostrar que realmente ele passou por esse processo de alienação, né, de esvaziamento, né, do seu conteúdo, né, do seu conteúdo contestador e mostrar que, na verdade, isso é um fenômeno do capitalismo, né, um fenômeno de consumo do capitalismo, né, esse esvaziamento efêmero que torna os, os movimentos culturais inofensivos, digamos assim, né, porque se a gente for ver bem, a maioria dos movimentos culturais eles são ofensivos, eles surgem com essa proposta de ser ofensivo, né, o próprio hip hop, o reggae, o crowd rock, o heavy metal, enfim, o rock em geral, né? O próprio rock mesmo, né? Apesar de ter sido embranquecido com Elvis Presley, mas ele é um movimento que ele surge com os negros, do blues, né? Com os cânticos gospel, né? Enfim, com os cânticos de protesto, enfim. Então, assim, e ele só se torna realmente popular com o Elvis Presley, né? Que um branco, né? Fazendo a coisa. Então, eu acho que dentro do sistema capitalista sempre há esse movimento, né, de tornar inofensivo, né? Então, assim, eu acho que trazer essa história, né, conhecer a história daquilo que a gente gosta e curte, né, eu acho que é um primeiro momento assim para poder entender, né, por que que esse conservadorismo, né, enfim, toma de conta desses movimentos, mostrar que realmente o que acontece com a indústria fonográfica, né, com a indústria da cultura, é esse esvaziamento de conteúdo, né, e substitui-se um conteúdo contestador, né, subversivo, por um conteúdo inofensivo, né, enfim. Mas eu acho que é bem esse método, né, pelo menos esse é o que a gente utilizava muito na APAF, né, quando a gente atuava nos eventos, levar a discussão, né, do que é um underground, né, também, lógico, porque o underground é um espaço de resistência, no sentido de que ele é um espaço que está à margem do mainstream, né, está à margem do grande nicho do mercado e tal, né, e aí mostrar justamente que nesse espaço é um espaço que se contesta o normativo, né, se contesta o sistema, né, se contesta o consolidado, justamente porque é um lugar também onde a gente sente mais essas contradições, né? Um underground, principalmente um underground, enfim, nas periferias, nos centros urbanos, né? E nas casas de show, nas dificuldades de produzir, né? Nas dificuldades das bandas gravarem, né? Que isso é uma coisa também que é muito sentida, né? Pelas bandas do underground, de gravar, de divulgar e tal, de fazer turnê, fazer show. Então, todas essas dificuldades, elas fazem parte do underground e são dificuldades que são inerentes à sociabilidade do capital, né? Devido a justamente essa não
repartição da riqueza socialmente produzida, né? E aí acaba aqui tornando precário a coisa, né? Mas eu acho que é bem por aí mesmo. Eu acho que é, em resumo, levar a história dos movimentos culturais e, em particular, do heavy metal, enfim, do metal extremo, mostrar um pouco a história e mostrar por que é que ele se torna alienante, né? E nem sempre foi assim. Nos anos 90, Alex, a gente viu, né, um declínio, né, na minha visão, do heavy metal, né? Tipo, bandas como, por exemplo, o Iron Maiden, que sofreu baixa, é, outras bandas também, o próprio Judas Priest também, que e coincidentemente foi o período, né, da queda do Muro de Berlim. Esse enfraquecimento, esse esvaziamento que você coloca do heavy metal, tem alguma relação a esse momento histórico ou é algo que já vinha sido feito antes? Para falar a verdade, nunca tinha pensado por essa ótica, mas eu acredito que tem a ver, sim. Embora, e lógico que o próprio, os anos 80 foram os anos bem de ouro, assim, né, do heavy metal e tal, com bandas como Iron Maiden, enfim, Saxon, enfim, a Sepultura, tantas outras bandas, né, mais clássicas do heavy metal. Mas eu acho que também tem a ver, sim, porque se consolida, né, a ideia de que o socialismo fracassou, né? E que o capitalismo o máximo de evolução que, que a humanidade atingiu, né? E é lógico que, de certa forma, de forma subjetiva, com certeza se contribui bastante mesmo. Mas eu acredito que também a própria transformação em mercadoria mesmo, assim, da música, né? Em mercadoria efêmera, né? Em entretenimento vazio, né? Porque essa questão do entretenimento é bem contraditória, porque o entretenimento ele é válido, entendeu? Mas que tipo de entretenimento, né? Então, assim, eu acredito que tem a ver mesmo mais com a própria trajetória que o capitalismo tem em cooptar, né? Esses estilos antes marginalizados, porque o próprio heavy metal ele foi marginalizado nos anos 80, enfim, houve processos aí, até mesmo artistas como Oz e tal, né? Sofreu o processo porque diziam que era música do demônio, música não sei o que lá, justamente porque eram músicas que contestavam a estrutura religiosa, né? Das sociedades, do Estado e tal, as religiões do Estado, né? Enfim, através de letras subversivas e letras que falavam sobre outras coisas. E lógico que é uma coisa que também tentou se culpabilizar o heavy metal, né, o metal e tal, a violência, né, tentou se culpabilizar e tal. Lógico que uma coisa não tem nada a ver com a outra. A violência mesmo está mais ligada à degradação da vida material e espiritual da classe trabalhadora mesmo, enfim. Mas eu acredito que tem a ver, só que de uma forma mais subjetiva, assim, sabe? No quesito de acreditar que outro tipo de sociedade não é mais possível, né? E que o capitalismo venceu e que a melhor forma de organização social e econômica que a humanidade atingiu, né? Mas eu acredito também que isso tem mais a ver com essa cooptação mesmo que o capitalismo, né? Que as relações sociais no capital, através da alienação, né? Da reificação, como o Cax fala, a respeito enfim, dos movimentos culturais, né? De esvaziar o seu conteúdo crítico, né? E no lugar entrar um conteúdo menos crítico, né? Um conteúdo mais efêmero, digamos assim, né? Conteúdo sem muita profundidade, digamos assim, né? Então eu acho que tem mais a ver mesmo com isso, com o consumismo, até porque é uma coisa que eu sempre observo que o heavy metal ele as pessoas, muita gente consome mesmo como se fosse um produto, como se fosse um McDonald's, como se fosse entendeu? Pegando as melhores. Não que você não vai ajudar as bandas comprando os merchandise, mas muitas vezes as pessoas ficam só nessa parte, entendeu? De que como se consumir aquela determinada cultura fosse comprar, né? Fosse
E aí, é lógico que também isso é uma coisa que é muito relativa, porque só quem vai ter acesso a esse tipo de coisa é quem é de classes econômicas melhores e tal, enfim. Mas eu acredito que tem mais a ver com isso mesmo, né? Dessa alienação progressiva que o capitalismo vai fazendo com tudo na sociedade, né? Sim. Você que é um músico da cena underground, né? Você percebe que o conservadorismo das casas varia? Tem casas que são mais, tem um público mais progressista, mais mente aberta, ou isso não tem nada a ver? Sim, tem a ver. Aqui em Natal, né, assim, por exemplo, assim, a gente percebe que os shows, você diz casas ou locais de show ou públicos em geral, assim? Mas os locais de show que eu vejo que, por exemplo, que reflete no público, né? Uhum. É porque assim, aqui em Natal, por exemplo, as casas de show, né, elas não só tem um tipo único de show de banda, por exemplo, só de metal, ou só de grind, ou só de hardcore, ou só de stoner rock. As casas geralmente elas têm uma programação que ela recebe diferentes estilos, né? Mas com certeza, né, o público do metal, né, do heavy metal e tal, enfim, do metal, até do metal extremo mesmo, black metal, death metal, e é o death metal entre aspas também, porque nem todo público death metal é assim, mas é mais conservador, com certeza. Tanto que aqui quando tem show de heavy metal eu gosto até de ir para não só para apreciar as bandas, mas também para fazer uma demarcação política mesmo, ver o que está acontecendo e tal, ver, né, como é que está o público em relação a preconceito, a machismo, enfim, a LGBTfobia. Então, assim, a gente aqui é mais difícil a gente ver casos de LGBTfobia, de machismo, quando os shows são de grind, entendeu? Enfim, de outros estilos, stoner rock, de stoner doom, enfim, desses black metal mais moderno, né? Porque, enfim, é uma galera mais jovem ou é uma galera com outra mente já, então tem uma receptividade melhor com relação a mudanças, né? Com relação a repensar o conservadorismo na cena, né, no underground. Os shows de heavy metal, com certeza, e de metal, assim, em geral, são bem mais conservadores, assim, né, a atmosfera, digamos assim, no ambiente, né, é mais conservadora. Tanto que eu já tive problemas aqui foi antes da pandemia, eu fui para um show de heavy metal, que era só de banda de heavy metal melódico, inclusive, é, daqui da cidade mesmo. E aí, enfim, a gente teve um caso lá da LGBTfobia, transfobia, bem grave. E isso, por exemplo, isso não acontece num show de grind, de death metal, entendeu? Enfim, de outros estilos musicais, assim, de rock também mais pesado e extremo. Mas, infelizmente, tem. Agora, sim, agora as casas de show aqui, elas são, enfim, a gente conhece, geralmente conhece os proprietários e tal, e eles costumam ser ter posição, né, na maioria das casas. Estou falando até casas, mas a gente está sem nenhum agora no momento, da verdade. Eu estou me referindo a antes da pandemia, porque com essa pandemia a gente teve enfim, devido à dificuldade financeira e tal dos espaços, algumas casas de show fecharam, né? Aí só agora depois da vacina que a gente vai ver como é que vai ser essa volta dessas casas de show. Mas por enquanto elas fecharam. Mas as casas de shows que tinham aqui, elas eram muito boas nesse sentido. Inclusive a gente tinha um caso de um headbanger e tal, né, daqui da cidade, que havia agredido a companheira. E, enfim, respondia até processo da Maria da Penha. E ele ficava frequentando os espaços normalmente, né, frequentando os shows de metal, mais de metal. E, enfim, e a mina, né, não frequentava mais, com medo, né, dele. E ele frequentava normalmente. Ele, cara, tinha quebrado o nariz da menina, né? E ele frequentava normalmente. Então, tinha uma das casas de show, a gente conversou com o dono lá, né? Conversou com ele, ó, esse cara aqui não pode simplesmente ficar circulando aqui como se nada tivesse acontecido. E aí ele foi proibido de entrar no espaço. Então, assim, as casas de show são bem receptivas, as que a gente tinha aqui, né? E que possa ter novamente depois de tiver a vacina e tal, e voltar a ter eventos.
Mas a gente sempre teve uma boa receptividade nesse sentido, assim, de discutir e tal, de levantar uma discussão. A gente já levou a discussão a PAF, que é o Artistas Potiguares e Fascismo. As meninas da PAF também já levaram a discussão a respeito do machismo no underground, numa dessas casas. Foi até as meninas da Escrota, quando elas vieram para cá. Então, tiveram um momento antes do show de discutir, uma roda de conversa e tal, foi bem legal. Então, assim, as casas de show são bem abertas para esse tipo de discussão e para ouvir as discussões a respeito disso, né? Então, assim, nesse sentido, a gente aqui, até antes da pandemia, né, estávamos indo bem, né? E, assim, não tolerando de jeito nenhum tipo de LGBTfobia ou machismo no underground. Até porque a gente vem discutindo isso bastante nos últimos tempos aqui, né, no underground, pontuando, né, isso. E eu acho que essa discussão ela já tem avançado bastante aqui, pelo menos no underground de Potiguar, né? Sim. Você já, pelo menos aqui em São José, né, que tem um público mais, tem poucas casas de show, na verdade, nem duas, né, que uma não sabe se o que vai acontecer, né, depois da pandemia. Aqui em São José tem muita casa, na verdade, tem que não diria tipo casa da cena, mas é tipo muito barzinho que faz uma, digamos assim, faz tipo uma classe média mais gourmet, sabe? Você já lidou com esse tipo de gente já no que a gente chama de rolê? Já. Aqui a gente tem também esse tipo de público. E geralmente é um público enfim, é bem dividido. A gente tem um público que já absorveu bastante essas discussões, assim, pelo menos de ouvir, né, e entender. E lógico que tem sempre também as almas cebosas também, entendeu? Enfim, que é o que eu estava até comentando. Acha que só porque tem um poder de consumo confortável, né? Acha que um underground é ir lá e tomar cerveja, passar a noite tomando cerveja no bar e comprar as merchan da banda e tal, e pode fazer o que quiser, pode dizer o que quiser, pode agir de forma machista ou pode agir de forma LGBTfóbica, né? Aqui a gente tem também esse público, mas eu acho que não tanto quanto aí no sul, mas com certeza a gente também tem aqui. Tem. Sim. Eu queria que você falasse um pouco das bandas progressistas da cena, pode citar aí, é, eu também de outros lugares, e como que elas atuam e quais são o papel delas hoje no meio musical que a gente gosta. Então, aqui na Natal a gente tem ótimas bandas nesse sentido. É, Enfim, o Morto talvez seja a banda que hoje a gente tanto leva mais essa discussão por evento, né? Inclusive, uma das vezes que a gente foi tocar num evento numa região aqui de Natal, que era um evento mais de metal, inclusive, né? A gente ficou sabendo que esse agressor estava lá e a gente se posicionou, enfim, falou no microfone e tal, mandou ele sair, enfim, se posicionou, né? E tem também o Sunfoit, que é outra banda que eu toco, do Stone Doom, né? A gente também tem posicionamento. O Hate, que é uma banda clássica de death metal daqui de Natal, né? O Izinku, que é uma banda de black metal daqui de Natal, que inclusive é uma dessas bandas de black metal que tem contribuído bastante com essa discussão antifascista, enfim, porque é uma banda nova, né? É uma banda que sai dessa estética clássica do black metal, né? Assim, enfim, de até mesmo nas letras, porque as letras deles são voltadas para a cultura indígena do país e tal. Então é bem interessante. Além disso, tem essa também, eles também levam essa questão dessa discussão, né, a respeito das opressões, enfim, não passei. Tem o Deus Ebu, que é uma banda também muito foda daqui de Natal, muito boa. Enfim, é uma banda de black death metal. Também é uma banda que leva bastante discussão nos eventos e tal, né?
a respeito do antifascismo, a respeito, enfim, da situação política aqui, inclusive da nossa cidade e tal. Tem o NTE, que é uma banda clássica de hardcore daqui. Tem Concílio de Trento, que é uma banda de hardcore também. Tem a Demônia, que é uma banda só de mina daqui, que, enfim, leva de forma muito densa e muito forte, né, a discussão a respeito do machismo e tal, nos eventos e até mesmo nas letras, né? Tem também, deixa eu ver, sim, tem uma banda nova que eu tô tocando, Unidade em Contradição, que inclusive a gente vai estar lançando aí um single, né, agora em dezembro. Como é o nome, meu Deus do céu? Enfim, tem várias bandas aqui em Natal, várias mesmo, né? Que inclusive são bandas que colam com a PAF, né? Que é o Artistas Potiguares do Fascismo, e que sempre também nos ajudam a produzir os eventos e tal. Enfim, no sentido de proporcionar um evento com essa pegada da politização mais densa, né? Da discussão mais densa no evento, porque às vezes o pessoal fala, mas o underground é politizado. Mas de forma muitas vezes superficial, né? A galera tem um discurso às vezes muito imediatista, né? Muito romântico, às vezes, um anticapitalismo romântico, né? E às vezes não se aprofunda e acontece essas contradições de o cara dizer, por exemplo, que é antifascista, mas ao mesmo tempo ele é LGBTfóbico e é machista, então não faz nem sentido isso. Então, a gente sempre tenta colocar essa discussão, né, dessas contradições, principalmente da questão da vida privada e da vida pública, porque nas bandas os caras falam o que querem, na hora que estão em cima do palco falam o que querem, mas quando descem do palco, vão para sua vida privada, e aí agem, entendeu, de forma com conservadorismo, agem com LGBTfobia e machismo e etc, né? Com racismo às vezes, né? Então, assim, são bandas, a gente tem várias bandas que colam, né, com a PAF, né? Essas que eu falei são bandas que sempre estão colando também, com PAF, enfim, nos eventos, quando a gente tenta, antes, né, da pandemia, e, enfim, e fazer toda uma questão de discussão política, né? Mas, assim, a gente tem bastante banda nesse sentido aqui na cidade, sabe? E o legal aqui de Natal é que, como é uma cidade pequena, né? Muitas dessas bandas que eu falei aqui têm membros similares, né? São mesmos membros e tal, então, no final das contas, é todo mundo amigo, né? E aí isso facilita bastante para a gente levar, enfim, apontar as discussões e pontuar as discussões e tal, e organizar essas discussões de show. Então é bem legal isso. Aqui em São José, uma coisa que é bastante discutida na cena musical, né, principalmente no meio do metal, né, que o heavy metal, a cena do metal está envelhecendo. Pelo menos aqui em São José, eu conheço muita gente que é muito, digamos assim, tiozão, né, dos 50, 60 acima, né, que participou de uma época áurea daqui de São José, que tinha várias bandas, inclusive o Atômica, né, que é uma banda conhecida nacionalmente, Uhum. né, e, e eles reclamam hoje que a cena hoje está envelhecendo, pelo menos aqui em São José, tem muita pessoal é, que vai, né, que vai nos shows são sempre a galera mais velha, ou tem pouca público novo. Inclusive, muitas das vezes eu era o cara mais novo do rolê, né? Uhum. Você acha que tudo que a gente está discutindo aqui, né, contribui para esse envelhecimento? Acontece esse mesmo processo aí onde você mora? Então, eu talvez aqui seja um pouco diferente, sabe? Eu acho que, assim, nesse sentido do heavy metal e tal, mais clássico e tal, aqui a gente tem poucas bandas, né? Enfim, tem algumas bandas aqui. Mas eu acho que, nesse sentido, eu acho que acontece bastante mais com a geração nova, enfim, que acaba conhecendo essa cena e acaba vendo que é uma cena muito conservadora e muito cheia de separações e preconceitos enfim, e formas de agir ultrapassadas, né? De, por exemplo, de achar que só porque a pessoa não tem uma estética
clássica de quem curte heavy metal, de quem curte black metal, quem curte death metal, não merece estar ali, né? Não, só porque às vezes não tem uma estética clássica de se vestir de preto, ou de se vestir daquela forma, É, né, é, clássica de se vestir, acha que a pessoa não merece, tá? Pode falar. é a igreja do heavy Isso, metal, né? Que você tem isso, que exatamente. Todo parece lugar tem. crente. Exatamente, pronto, exatamente, essa é a palavra, parece crente. Então, assim, mas tem, aqui também tem. Agora, assim, esses estão ficando para trás, na verdade, porque, enfim, acho que aqui a cena potiguar, ela é bem construída hoje em dia pela galera nova, assim, sabe? Ela o foi até os anos 2000, né? Com o auge do hardcore aqui, do grind e tal, do power vários outros estilos musicais, que tinha uma galera que construía bastante a cena, produzia muitos shows, tinha muitas bandas. Mas eu acho que tem isso também, sabe? Mas devido a essa causa, né? De a galera achar que é uma igreja intocável, que existem certos valores que não merecem ser contestados, ou que não devem ser contestados, né? Formas de agir ou formas de ser dentro do underground que não devem ser contestadas ou que não pode ser de outro jeito. Então, muitas vezes, isso acontece também até mesmo com o público feminino, sabe? Eu já ouvi muito de mulheres dizerem que deixam de ir para shows, deixam de frequentar o underground, deixam de frequentar determinados espaços porque são espaços muito conservadores e a galera fala muita merda, porque fala mesmo, né? Muita bosta. Então, assim, muito machista ou muito clube do bolinha, né? Enfim, a galera vê a mulher ainda, né, na cena, mais os antigos, assim, digamos, né? Mas a galera mais velha guarda vê muito a mulher de forma muito estereotipada ainda, né? Como se fosse um, sei lá, um adereço, tivesse um determinado papel, né, de forma muito sexista. Então, assim, eu já ouvi muitas meninas falarem que deixam de frequentar certos espaços, até bares mesmo de rock aqui na cidade, deixam de frequentar certos bares porque são extremamente conservadores e machistas. Então, assim, e isso, a responsabilidade disso é da velha guarda, né, como sempre. Então, assim, não só da velha guarda, mas também, claro, tem gente nova, só que esses novos, eles me parecem às vezes que são mais sensíveis de ouvir, né? Mas isso é bem comum mesmo, acho que em todo lugar, pelo visto, da velha guarda acabar por querer, né, manter o conservadorismo dos espaços, acabar afugentando a galera nova. Mas aí é que tá, né? Aí essa galera nova constrói outros espaços, constrói outros campos de atuação, que é o que acontece bastante aqui em Natal, né? Acontece bastante mesmo. E o mais impressionante de tudo isso, só fazer um comentário, desculpa, Hum. né? Não, O tranquilo. mais impressionante de tudo isso é que essa velha guarda, né, pelo menos aqui em São José, tipo, reclama, né? Reclama assim Hum. um absurdo de que, nossa, por que que o público jovem não se interessa mais? Tipo, Uhum. vai aquelas discussões diletantes, chatas, sabe? É. Aham. Acontece muito aí também? Sim, sim, acontece. Acontece. E muitas vezes, assim, existe ainda uma velha guarda que insiste em fazer uma espécie de separação de shows. Tipo, só porque vai ser um show de heavy metal, não pode ter outras bandas de outros estilos. E, assim, em uma cidade como a nossa, isso é um verdadeiro tiro no pé. Porque você tem que mesclar públicos aqui, entendeu? Para poder você ter compensar, né, digamos assim, a quantidade de shows e tal. Então, assim, se você não fizer isso, você provavelmente vai ter prejuízo e tal, enfim, financeiro. E muitas vezes alguns shows deixam de, de por exemplo, esse show de heavy metal que teve, como eu te falei para você antes da pandemia, era só banda de heavy metal. Tá, deu um certo público baixo, mas deu um certo público. Com certeza teria dado mais se tivesse tido outros estilos, né? E então, assim, muitas vezes esse radicalismo fútil dessa galera, ele acaba afugentando, entendeu? O público e acaba afugentando a oportunidade enfim, de se autossustentar em shows, porque a gente sabe que isso é muito difícil, mas é, mesclar estilos em um show é uma tentativa que muitas vezes dá certo, né? Então, mas acontece muito isso mesmo. Além dessa questão de ser um espaço muito conservador e que as pessoas não gostam, né, de ir,
ainda tem isso, né? De o pessoal querer fazer os clubes secretos, né? E, tipo, não colocar outros estilos e aí esvazia mais ainda a cena, né? Enfim, uma cena já tão fragilizada numa conjuntura econômica tão ruim que já vimos antes da pandemia, né? Então, acho que isso é uma péssima ideia, né? Para poder sustentar esse underground que já é tão fragilizado. Sim, você falou da cena ser fragilizada. A gente sabe, né, que um dos grandes problemas para as bandas, principalmente para as bandas autorais, é a questão, né, de quanto que a banda ganha em show, né, porque você tem um certo custo, né, que é, Uhum. que é desde manutenção de equipamento, desde transporte, gasolina e tudo mais. Como que Uhum. essa questão aí em Natal? Porque aqui em São José pega muito, né? Porque, na verdade, as bandas saem para tocar aqui em São José, elas ganham prejuízo, né? Não, elas não ganham nada em troca. Isso é uma dificuldade geral. Assim, aqui em Natal a gente tenta, enfim, a gente tenta ser o mais justo possível, né? Eu percebo tanto dos produtores e tal, como das casas de show, tenta ser o mais justo possível. Ninguém tá com a ideia de enricar, nem tampouco de na verdade, as pessoas que produzem esse tipo de evento aqui em Natal são pessoas que fazem porque gostam mesmo, entendeu? E aí não é a profissão delas, digamos assim, majoritária, né? A principal, produtor. Isso a gente está falando dos shows do underground, claro, né? Mas na medida do possível se faz aquelas várias repartições de dividir portaria com as bandas, né? O que foi lucrado com as bandas, fora o que tem que deixar já para casa, né? A porcentagem da casa. Mas nesse sentido, é sempre na medida do possível. Isso não tem. As bandas já entendem. Quando vem alguma banda de fora, lógico que é uma coisa que é sempre negociado, muito bem negociado nesse sentido, para não haver nenhum tipo de desentendimento, nenhum tipo de prejuízo para a banda que vem de fora. A gente também tem um respeito muito grande com as bandas que vêm de fora, assim. Então, assim, quando a gente fecha e os próprios outros produtores, quando eu vejo que fecham, é porque foi uma coisa que foi negociada, às claras e tal, enfim. Então, para que ninguém saia no prejuízo. Mas assim, a dificuldade é grande, né? A dificuldade é muito grande e a gente isso é em todos os lugares, né? Devido a essa crise financeira econômica que vem se arrastando já faz tanto tempo. Mas assim, na medida do possível a gente consegue fazer com que a banda ela também não saia do seu estado ou saia da sua casa para tocar só para gastar, né? Que aí já é demais. Então assim, na medida do possível a gente tenta ser justo com as bandas aqui, sabe? Eu acho que até as bandas que têm cachê já fixo, né? Sempre quando é um show de um amigo e tal, enfim, que está organizando, são pessoas que a gente conhece, que sabe da batalha e tal, que tem no underground, né? A gente renegocia isso, faz de outra forma e tal, mas assim, a gente não deixa de fazer não, né? E sempre tem com esse cuidado com as bandas para que elas não saiam no prejuízo. Sim, aqui, em São José isso acontece pouco, né? Mas em São Paulo, né? Pelo menos o Manifesto, que tem seus mil problemas, mas é um lugar que também particularmente tem lembranças boas, né? É, eles têm o costume de misturar banda autoral com banda tributo, né? Em outras palavras, banda Uhum. cover. Queria que você falasse sobre isso, né? Essa mistura. Você acha que isso até quando isso é bom, ou isso até quando isso é ruim? E o que você acha das bandas tributos também? Nossa, isso é bem polêmico, né? Tudo que é É, lugar, isso é bem polêmico, né? sim, Então, aqui em Natal, a gente não tem. Eu acho até interessante quando alguém fala que em São Paulo ou no Sul rola essa mistura de banda cover com banda autoral, né? Aqui em Natal a gente não faz isso. Não faz isso de jeito nenhum. Assim, as bandas autorais do underground aqui, e na verdade a gente só chama as bandas do underground, as bandas autorais, né? Não, a gente não divide palco com banda cover. Eu acho que isso é uma coisa até que a gente aqui tem enfim, eu acho até que é uma coisa bem avançada, porque
a gente tem uma consciência bem definida, assim, da problemática da banda cover, né? E também sabe reconhecer a contradição, porque muitas vezes uma banda cover ela também é uma banda de uma pessoa que está ganhando dinheiro, que está trampando e tal, enfim, que tem seu trabalho. Então, assim, as bandas covers aqui na cidade, elas se apresentam mais em casas de show comerciais, entendeu? Que a gente tem várias, né? E, enfim, casas de show específicas no qual já fazem suas noites de banda cover mesmo, entendeu? Mas a gente nunca, se você até me pedir para eu lembrar, eu nem lembro qual foi a última vez e eu fui para um show autoral aqui que teve banda cover. Então, assim, show de underground mesmo, né? Não tem, não. A gente, aqui a gente tem um posicionamento bem firme a respeito disso, assim. Eu em particular, não gosto, né? Assim, de banda cover e tal, ou banda tributo, né? Como você falou. Eu acho que, enfim, eu acho que é uma coisa problemática e contraditória, porque, como eu te falei, eu reconheço a importância de bandas covers ou bandas tributos para empregar aquelas trabalhadoras, né? Em lugares que tem suas noites específicas para isso, que são as casas mais comerciais, né? Que, enfim, você vai para lá, você vai tomar uma birita, você vai, enfim, dançar, você vai... Enfim, não é, é uma proposta diferente de você ir para um show underground, né? Que você vai conhecer uma banda, você vai entrar naquele espaço ali porque você está pagando, porque você está valorizando o trabalho daquela banda, ou porque, enfim, você gosta do som dela e tal. É bem diferente a proposta. Então, assim, a gente não, aqui não mistura, não. Não faz isso, não, de misturar, não. E se fizesse, com certeza haveriam críticas, isso eu não tenho nem dúvida. Até porque a primeira coisa que eu dizia assim, pô, você colocou 3 bandas autorais em uma cor, por que que não chamou mais uma autoral? Ia logo dizer isso. Com certeza a galera ia logo dizer isso. Então a gente, enfim, Natal é uma cidade massa nesse sentido, assim, porque é, é uma cidade que produz muita banda boa. A gente já produziu ótimas bandas aqui. Produzir, que eu digo assim, a cidade, né, deu vida a várias bandas aí de nome nacional, né? O próprio Sano foi tinha uma banda nesse sentido, né? Não é nem porque eu sou da banda, não, porque eu só estou na banda desde 2015, né, para cá. A banda já existe desde 2008, mas é uma banda de nome nacional, de stoner rock, doom e tal. Enfim. Teve o Mamed, que também era uma banda daqui que já é uma outra pegada de rock e tal, mais leve, enfim, mas também é uma banda que teve nome nacional, o Plutão Já Foi Planeta e o Far From Alaska, né? Então, assim, é uma cidade que tem vários nomes, assim, é uma cidade que produz muita cultura nesse sentido, musical. Então, eu acho que não teria nem sentido, sabe, a gente fazer um show ou se ter show no qual se ficasse colocando banda cover, porque seria uma perda de tempo mesmo, assim, porque tem muita coisa boa para se mostrar, muita banda boa aí querendo tocar. Então, a gente aqui no underground não abre espaço de jeito nenhum para a banda cover. Já rolou no passado uns eventos específicos no underground, que era um tal de Metal United, uma coisa assim. Eu nunca nem fui nesse evento também. Que era um evento que se reunia vários músicos da cidade para pegar grandes nomes do metal e tal, e tocar. Mas era uma outra proposta e também era uma coisa que com o tempo foi morrendo, né? Tem lá suas críticas a respeito. Então, assim, mas também foi a única coisa nesse sentido. Então, de lá para cá, realmente, aqui não tem isso, não. E que conselho você daria, por exemplo, aqui em São José? Porque aqui em São José a gente tem um problema concreto, né? Você faz um show de banda autoral de heavy metal, o risco de você ter 5 pessoas é muito grande. Agora, se você trazer, por exemplo, uma banda, tipo sei lá, um tributo, sei lá, do Slayer, por exemplo, Uhum. vai um público mais considerável. Que conselho que você daria, por exemplo, para a cena daqui de São José, apresentando esses? Olha, eu acho até engraçado isso, sabe? Porque é engraçado, porque assim, é como eu te falei, aqui em Natal a gente tem tanta gente produzindo coisa boa e tanta banda aparecendo assim, né? Tanta gente produzindo e fazendo música e às vezes até outras bandas que surgem de outras que a gente nem não tem essa necessidade de querer ver coisa velha já, ou coisa que já foi produzida, ou cover, né? Mas eu acho, eu não sei, cara,
é difícil dar um conselho a respeito disso, mas eu acho que isso tem muito a ver mesmo com a forma de consumo, sabe, do underground. Eu acho que muita gente às vezes está consumindo mais um produto já pronto, entendeu? Ou um produto, enfim, que ele enfim, um produto pronto mesmo, assim, pasteurizado ali, entendeu? Que ele sabe que vai ver aquilo ali e ele não quer ver mais nada além daquilo ali. Porque é uma banda cover, porque o cara vai lá ver uma banda cover, ele sabe o que vai ouvir já, entendeu? Então, na pior das hipóteses, ele vai ver uma banda cover mal executada, o que é pior ainda, né? Então, assim, eu acho que é mais nesse sentido mesmo, assim, da galera valorizar mesmo, sabe? A produção local e estimular a produção local mesmo, assim, a criatividade local para banda autoral, sabe? Que é o que a gente faz muito aqui. Aqui, ainda bem que a gente nunca teve esse problema aqui, sabe? Com banda cover. Como eu te falei, a gente, lógico, toda cidade tem suas bandas covers, né? Mas, por exemplo, um cover do Metallica, digamos, a gente tem covers, banda cover do Metallica aqui, mas eles jamais se apresentam num show underground. Eles se apresentam numa casa de show comercial, né? Que é, enfim, que são essas casas de show mais elitizadas e tal, enfim, que a galera tem outra proposta, né? Então, assim, mas eu acho que é mais isso mesmo, sabe? De valorizar e de estimular a produção, sabe? Autoral local, porque é só assim e até mesmo assim, se você valoriza o autoral, mais pessoas vão aparecer fazendo autoral, com certeza. A gente percebe isso aqui, né? A gente percebe bastante isso aqui. Então, assim, ainda bem que eu vivo numa cidade que a gente tem bastante isso, assim, sabe? Da galera valorizar. Claro que tem os limites econômicos, às vezes, enfim, tem pessoas que não podem comprar uma camisa, um CD, um vinil e tal da banda, mas vão lá, entram no show e às vezes até nem podem entrar, mas vão lá, tal, ficam lá de fora mesmo ouvindo. A gente tem esse problema às vezes aqui do pessoal ir pro show e não entrar, né? Mas isso aí também é uma outra coisa. Mas eu acho que é mesmo valorizar mesmo a produção local, para criar essa cultura, né, de valorizar o autoral. Lógico que isso também não alcança de uma hora para outra. Eu acho que é bem isso mesmo, bem por aí. Agora, mudando um pouco de assunto, Alex, queria que você falasse um pouco, né, como que é esses espaços para músicos LGBTs e público LGBT do heavy metal em geral. Porque o heavy metal, né? A visão que você fala no heavy metal parece que é a visão que você tem, tipo, do ser imaginário criado pelo Manowar, sabe? Uhum, Do cara, é, tipo, aquela cena masculinizada, sabe? Eu queria que uhum, você falasse uhum. como que é lidar como que é essa questão tanto da cena underground? Então, essa ainda é uma discussão muito recente aqui na cena local, né? Em específico aqui na cena potiguar, cena de Natal, né? Não é uma discussão que ela tem tanto tempo e, portanto, é uma discussão ainda que ainda tem muita resistência, né? A gente sabe que o headbanger médio, né? Ele é machista, né? O próprio ambiente onde se dá, né, esse recorte do underground, do heavy metal, do metal em geral, ele é muito patriarcal, né? Tem uma travada? E não só... Oi? Nada. Alô? Não, Você falou, não, não? não, falei não. Não Pode só, continuar. não só, não só com a visão conservadora hegemônica a respeito da mulher, mas também a respeito dos LGBTs, né? Enfim, de conservar e de trazer tudo que existe de conservadorismo e patriarcado na sociedade em geral. A questão é Travada. que as pessoas elas reproduzem, né, os mesmos preconceitos, as mesmas Deu uma travada. estruturas da sociedade em geral dentro de um espaço. Então elas fazem isso de forma e é uma contradição enorme. Né? Então assim, aqui na cidade, como eu te falei, ela não tem muito tempo essa discussão, assim, digamos. Então assim, eu em particular senti muita resistência e tal, mas a gente vem levando essa discussão para os espaços antes da pandemia com os artistas potiguares do fascismo e tal. A gente estava
fazendo essa discussão, enfim, levantando essa discussão, por que esses espaços eles eram tão difíceis de ter LGBTs, por exemplo, um show de heavy metal, um show de metal extremo, né? E, por exemplo, de terem pessoas trans, né? Mulheres trans, homens trans, né? Então, assim, são espaços que são difíceis. Por quê? Difíceis de ter esse público, por quê? Porque são espaços que não permitem um conforto para esse tipo de público. São espaços que se apresentam com muitas piadas LGBTfóbicas, homofóbicas, né? São espaços que têm muito dessa linguagem preconceituosa, né? Que dessa imagética, né? Como você falou do Menor e tal, do Conan, lá da vida do másculo, enfim, do patriarcado, né? Uhum. Deu uma travada esperando reconectar. E aqui a gente estava acostumando levar essas discussões para os eventos, né, a respeito. Inclusive teve um show que a gente, o do Morto, né, que é essa banda que eu toco, a gente organizou esse show, aí tocou o Son of It, tocou a gente, acho que o Easy também tocou, enfim, tocou algumas bandas, e aí a gente meio que colocou trans free. Isso é, a entrada para pessoas trans era livre, né? Justamente para poder estimular esse público aí nos shows. E automaticamente a gente também fez uma espécie de monitoramento e tal, para ver se ia ter algum tipo de preconceito, algum tipo de, né, de problemática. A gente tem conseguido avançar, né, nas discussões, pelo menos aparentemente, e quando eu digo pelo menos aparentemente, os espaços que eu frequento, né, os pubs, pelo menos quando eu estava lá, eu percebia menos preconceito, percebia que já havia toda uma aceitação. Enfim, por ser conhecido aqui, né? As pessoas já sabem que se eu tiver alguma coisa, eu vou também não vou ficar calado, porque existe essa questão também, né? De que as pessoas escutam e ficam caladas, né? Ou escutam um tipo de preconceito, escutam um tipo de palavreado, ou um tipo de piada homofóbica, LGBT que ficam calados. Eu não fico, então assim, as pessoas já sabiam que eu ia falar alguma coisa, então já ficam. É, então assim, é um espaço muito conservador, né? Muito mesmo, né? A gente vê aí com essas bandas a Fox Salema, né? Que é LGBT e tal enfim toda sempre tem lá os comentários terríveis a respeito e enfim outros artistas aí que são assumidamente LGBTs, né? O próprio do Def lá, né? O Paul Masvidal e o outro lá, Cian Reine, acho que é assim o nome dele. Enfim, tiveram esses problemas, né? E olha que eles residem em países que essas discussões já são bem mais antigas, já vem um pouco mais de tempo, né? Então, assim, sofreram muito preconceito. Então, Deu uma travada esperando reconectar. a questão é mesmo assumir. Voltou, Guilherme? Voltou. Acho que agora voltou. Voltou. Pronto. Então, assim, como eu estava dizendo, é um espaço que ele é preconceituoso, é machista, é patriarcal, é LGBTfóbico, muito, justamente porque ele abandonou a sua essência subversiva, né? A sua essência geral da sociedade, com todos os seus preconceitos e conservadorismo. Então, assim, é um espaço realmente que tem bastante preconceito, mas que a gente não se intimida, né? Não se intimida mesmo. A gente tem aqui a gente tem bastantes pessoas a respeito, pessoas dispostas a ouvir, né? E a discutir a respeito disso, né? Assim, tem as pessoas que têm resistência, lógico, né? E sujeitos do underground que têm resistência, mas a gente vai conversando,
vai tentando usar uma educação crítica a respeito do diálogo, né? Aliás, com o diálogo, uma educação crítica com o diálogo, e a gente vai avançando devagarinho, mas lógico que pelo menos aqui na cidade ainda é uma questão que está engateando ainda está dando seus primeiros passos, mas que, embora esteja dando seus primeiros passos, a gente já percebe um avanço em abraçar essa discussão por parte dos sujeitos do underground. Tá? E ótimo. Bandas como, por exemplo, a Nervosa, né? Elas já conquistaram um certo renome nacional. E acho que eram bandas também, acho que vindo do underground. Me corrija se eu estiver errado. Essas bandas, como que elas ajudam a fortalecer bandas de undergrounds que procuram ter um viés progressista, né? Porque agora, né, a Fernanda saiu do Nervosa, fundou o Cripta, né? Mas na época você escutava um show, por exemplo, no Rock in Rio, falar, por exemplo, da Marielle, né? Como que essas bandas que conseguiram certo renome ajudam, né, essas bandas menores? Com certeza é importante. Não só a Nervosa, mas como várias outras bandas que escancaram a discussão política, né, ou deixam mais clara a discussão política nas suas letras. Eu acho que é bem mesmo no sentido de mostrar para a grande massa, né, para o grande público, que a discussão política né, e a música, elas não se separam de jeito nenhum, e a importância do artista se pronunciar, né, a importância do artista ser sensível às causas sociais no qual ele está rodeado, né, ser sensível à sua conjuntura, ser sensível às relações sociais no qual ele está inserido. Eu acho que o grande legal mesmo assim, de bandas grandes ou de bandas que já têm um nome e que vêm do underground, como você mesmo falou, se pronunciarem, é justamente isso, assim, é mostrar mesmo que a discussão política e a discussão e a música ela não se separam, né? Elas foram separadas, mas não se separam. E em sua origem elas estiveram juntas, né? Então, assim, lógico que também a gente tem casos de bandas grandes e bandas de renome que demonstram ser conservadoras e bostas, né? Como, por exemplo, Pantera da Vida, né? Como o próprio Slayer, né? Que o Tom Araya, o cara demonstrou a ser de um conservadorismo que ninguém imaginava, né? Ele chegou a fazer até uma crítica ao Papa, não é nem o Papa, a gente sabe que o Papa, enfim, é o Papa, né? Não é parâmetro de nada, assim, nesse sentido subversivo ou progressista, mas o Papa se pronunciou a favor, aparentemente, que nem foi isso, né? Se pronunciou a respeito do casamento homoafetivo e o próprio Henry King achou ruim que o Papa falou isso. Então, assim, e usou ainda mais uma imagem de Cristo para poder fazer a crítica. Então, assim, tem esses artistas também, né? Que o legal de uma conjuntura politizada é isso, sabe? Porque se a gente for ver antes de 2015 para trás, né? 2014, 2013, que foi quando começaram os protestos, né? Aqui em Natal começou com a questão da passagem de ônibus e depois se alastrou pelo país inteiro, depois foi a questão da Copa. Então, assim, foi quando começou a politização. Mas a gente sabe que antes dessa politização, poucas bandas se pronunciavam de forma mais profunda, né? De forma mais incisiva, digamos assim, né? Era mais de forma mais genérica, de forma mais abstrata e tal, mas não caía tanto no aprofundamento do discurso. Então, assim, a politização dos últimos anos, ela foi boa para isso, né? Para mostrar e para a gente curar, né? Para a gente problematizar, né? Justamente esse underground que, no fundo, ele era ultraconservador e ninguém tava nem aí, ninguém ligava para piadas machistas, ninguém ligava para piada LGBTfóbica, ninguém entendeu? Então, assim, ninguém ligava para opiniões liberais no underground, né? Que também tem esse problema, né? De que a galera no underground se diz antifascista e às vezes fica criminalizando a pobreza, né? Age de forma racista, criminaliza a classe trabalhadora quando a mesma faz uma greve, né? A própria greve dos Correios aí apareceu muito assim, né? Só porque o seu CDzinho importado não chegou no tempo, aí ele faz uma crítica, né, à greve, porque, porra, entendeu? Então,
sim, enfim, então era um espaço muito doente, né, o underground. Então, assim, a polarização ela foi importante para isso. E também importante para que grandes bandas, se pronunciem também, né, e faça com que se entenda de uma vez para o outro que não dá para separar política e música. Sim. Em relação à questão de bandas de Minas, você citou bandas de meninas, mulheres, né? Hum. Você citou, né? Fala um pouco, queria que você aprofundasse mais. Como que é a relação do público do metal com essas bandas? Mas do metal é complicado. Assim, é até engraçado, né? Porque eu não conheço nenhuma banda de. Me perdoe se eu estiver enganado, mas eu não conheço nenhuma banda de heavy metal só de Minas, por exemplo. É muito difícil. Então, assim, o público de heavy metal é bem preconceituoso nesse sentido, né? Quando ele vê uma banda só de mulheres, ele tende a sexualizar, né? Tende a fetichizar e tal, tem toda essa problemática, né? Do machismo com relação a isso, tende a descreditar, né? Achar que só porque são mulheres não sabem tocar, ou porque são mulheres estão ali, conquistaram aquele espaço porque são bonitas, ou porque não tem nenhum talento, entendeu? Então, assim, tem toda essa problemática, né? E o engraçado é que muitas vezes, enfim, na maioria das vezes, o julgamento ele não é um julgamento técnico, digamos assim, né? Ele é um julgamento mesmo voltado para o machismo, mesmo assim, com a ótica do machismo. Né? Porque tem muita banda de homem bosta, entendeu? Merda mesmo, horrível, o cara que canta horrível, e ninguém fala nada, entendeu? Assim, tá todo mundo de boa e tal, mas aí quando aparece uma banda feminina, só de mulheres, nossa, no instante aparece altos críticos de música, né? A galera do metal, do heavy metal é extremamente crítica com relação a isso, então tu vai fazer logo uma análise técnica a respeito. Então, assim, é uma relação bem problemática, na verdade, né? Aqui em Natal a gente não tem bandas, assim, de heavy metal. A gente tem, na verdade, aqui em Natal a gente só tem uma banda que é composta 100% por mulheres. Não, tem duas. Eu não lembro se tem mais alguma outra, me perdoe se eu estiver esquecendo, mas não são de heavy metal, né? Um é de punk e a outra é de indie. Mas, enfim, aí é outro tipo de público também. Elas também têm um público feminino bem massa, tal, que frequenta os shows, enfim, apoia. E são meninas atuantes também aqui na cena, com denúncias e tal, enfim, e projetos sociais. Mas, assim, o público de heavy metal tem uma aceitação bem complicada a respeito de mulheres fazendo música, né? E, enfim, isso sempre foi bem problemático no underground por ser justamente um espaço bem machista. Sim. É, aqui em São José, né, rola muito o jargão, né, de que o metal, a música, não se mistura com política, né? Só pra você ter Uhum. uma ideia, no ano passado teve o show do Nervosa, né? E foi um show, inclusive, gratuito, não foi no centro da cidade, foi bem legal. E começou, né, essa discussãozinha nas redes sociais em relação de que heavy metal não se mistura com política e tal. Outro exemplo que a gente teve disso, que foi no ano passado, inclusive, né, foi o show do Rato de Porão, né, Uhum. que aconteceu numa casa aqui de São José. E houve toda uma discussão de que heavy metal não se mistura com política, porque ia falar de política e tudo mais, uma galera chata, padedel, na minha opinião, que eu não suporto e o pessoal também não me suporta também. É, e Sei como é que é. aí, eu queria que você falasse eu queria que você falasse sua opinião em relação a isso. Esse é um tema bem recorrente, assim. Eu acho que é o senso comum mais tosco que existe dentro da música extrema, que é essa de dizer que heavy metal ou metal não se mistura com política, né? Primeiro que isso é uma completa falta de sentido, porque é óbvio que se você só consegue fazer uma coisa em sociedade com a política envolvida, e quando eu digo política, lógico que eu não estou falando de politicagem, nem de partidos políticos, eu estou falando de condições materiais e condições econômicas, condições subjetivas e condições objetivas, né? Tudo depende da
da conjuntura política, né? Então, assim, o cara montou uma banda, vai falar de dragão, vai falar de... Beleza, você pode falar de dragão, de uma terra desconhecida e tal, mas o espaço onde você vai tocar, né, as condições materiais que vai fazer com que você se desenvolva na banda, né, a sua vontade de viajar, tudo isso vai depender da política do país, entendeu? Vai depender das condições econômicas do país, né? Então, assim, o próprio underground em si, a atuação dele, ele vai depender das condições econômicas. E as condições econômicas dependem da política. Então, assim, não é porque você, na sua letra, você não fala de política, né, no sentido mais geral, digamos assim, né, que você também não esteja envolvido com política. É lógico que está, né? Então, assim, a política são as relações sociais da gente, né? Tudo é política. Então, assim, o próprio valor do ingresso tem ali a política envolvida, o horário que você vai para um show, quando você sair, se tiver um ônibus para você ir para casa, é política, né? Enfim, se você vai para um lugar aí, de repente é perigoso e tal, é um lugar de degradação territorial, como por exemplo os bairros antigos, também é política, né? Então, assim, tudo é política. Então, não é porque você, na sua letra, você fala de dragões e uma terra desconhecida que você não está envolvido na política. Lógico que está. Você tem que lutar por uma conjuntura política favorável para que sua banda consiga ter uma atuação, para que você consiga se desenvolver musicalmente, porque você está se colocando artisticamente, está colocando, enfim, você está colocando suas potencialidades artísticas. Então, assim, você só vai conseguir se desenvolver se você tiver um cenário político favorável, porque sem as condições econômicas necessárias também tudo fica muito mais difícil, né? E, claro, lógico que eu estou falando de um underground num ambiente em que de classes econômicas, da classe trabalhadora, né? Sim. Tem uma O trabalho. underground é formado o underground é formado pela classe trabalhadora. E é lógico que as condições favoráveis ou não da classe trabalhadora depende da política. Vai ser o cara que, se ele vai conseguir pagar o ingresso do show, vai ser aquela banda sua maravilhosa que você gosta de curtir, gringas. Se ela vai vir tocar na sua cidade, depende também das condições econômicas. E isso é uma coisa até que eu já discuti muito em show também, porque aqui na cidade, a gente, com a crise capitalista de 2008 para cá, a gente teve um declínio muito grande das casas de show e das condições de show aqui na cidade. E isso foi nítido, claro, fruto da crise capitalista do que a gente vem dade. Tinha várias, inclusive, né? Tocavam festivais, traziam banda de fora, para casas pequenas, né? Bem pequenas, por sinal, casas que dão só 100 pessoas e até menos, né? E isso é fruto justamente de uma crise econômica em desenvolvimento, entendeu? Então, assim, e aí você não vai se importar com política só porque sua banda não fala diretamente sobre isso, né? Então, não tem sentido, não faz sentido. Então, assim, independente do que vive com política, e principalmente no underground, que é um espaço geralmente precário, é um espaço de muito faça você mesmo, né? De muita correria e de muita relação. Nesse espaço político, né, nesse campo político, vai fazer com que o underground se desenvolva ou não, né? Então, assim, essa história de que... Isso eu estou falando só das bandas, citando uma banda que, por exemplo, não fala. E fora as bandas que falam sobre as condições econômicas, que falam sobre problemáticas. Então, se você tem uma banda que fala sobre depressão é um problema social, entendeu? Então você está falando sobre política de qualquer forma, entendeu? Se você tem uma banda que você fala sobre suicídio é um problema social, né? Que a gente sabe que se agrava muito mais em cenários políticos de degradação econômica, né? Que é o que está acontecendo, inclusive, no Brasil, né? Então, assim, seja lá o que você fale, a sua atuação dentro do underground, você não tem como separar a política. É impossível. Impossível mesmo. Então, assim, é uma alienação clássica essa, né, do headbanger médio, de dizer que heavy metal ou metal não se mistura com política só porque as letras da banda dele predileta não falam sobre isso, diretamente, né? Porque indiretamente sempre vai falar, ou a própria vivência do underground vai falar. Eu lembrei agora de um documentário que eu vi, Persian Cats,
eu não lembro qual é o título completo, mas é um filme documentário muito interessante que se passa no Irã a respeito do underground lá, né? E mostra algumas bandas, inclusive tem banda de heavy metal, né? Porque lá eles têm que ensaiar escondido, tem que fazer show escondido, porque, enfim, o cenário político é muito conservador e proíbe bandas de rock, de metal, pior ainda, né? Tal. E aí eles têm que ensaiar escondido, tocar escondido, entendeu? Organizar show escondido, falar com o produtor escondido, então assim, porque se a polícia pegar, são presos e tal. Então assim, como não tem a ver com política, entendeu? Lógico que a gente não vive ainda esse cenário, mas a gente já viveu no passado, na ditadura, né? E pode ser que viva ainda, né? No futuro próximo. Então, assim, não tem como separar uma coisa da outra. E até porque, de forma clássica, o metal, o rock, ele sempre foi contestador, subversivo, né? Então, assim, por mais que o cara escute só banda que fale sobre dragão ou sei lá o quê, que ele acha que sejam letras que não toquem de forma direta na política, mas de forma indireta está envolvido sim com política. E direta também, como eu tô falando, para poder desenvolver a banda dele, cobrar um ingresso justo num show no qual ele vai conseguir se sustentar, voltar para casa de madrugada num transporte que vai ter ou não vai ter, né? Conseguir pagar uma gasolina barata para poder viajar, e a gente sabe que as distâncias no Brasil são terríveis e os transportes, então assim, como é que o preço da gasolina influencia? Então assim, tudo influencia, não tem como o cara dizer que não tem uma coisa a ver com a outra. E ninguém vive numa bolha, né? Ninguém vive numa bolha, a não ser que ele queira montar uma banda que vai ficar só para ele. Enfim, é, é, uma, é, um, é, uma, é um senso comum que, nossa, já está mais do que ultrapassado isso. Eu acho que a pessoa falar isso tem que ter uma vergonha ali, é muito grande, viu? Porque isso já devia ter sido já ultrapassado. Ele pode até ter outros argumentos, mas esse, não. Então, vem dar um rolê aqui em São José, aí você vai ver o Ah, naipe brigar com todo mundo aí, viu? o naipe da coisa. Certo. Não, e o mais interessante de tudo isso, né, que é uma galera que reclama, por exemplo, do fechamento das casas. Por exemplo, aqui em São José a gente está numa situação Pois é. bastante crítica mesmo, assim, em relação à cena, porque tem basicamente duas casas, né, de shows aqui em São José. Uhum. E já foi melhor já. Não estou nem falando da parte crítica, mas assim, estou falando de modo geral, já foi melhor já. Né? Tipo, teve várias casas que fecharam, né? Teve várias casas bandas que acabaram. E São José é a terra do, como eu te falei, a terra do Atômica, né? E aí é interessante que a galera reclama disso, mas, né, mas não pode falar de política no show, né? Enfim. Ai, ai. Agora, a última pergunta, encerrando essa entrevista, né? Obviamente, quando a gente fala de música, né, a gente é impossível não falar de pandemia, né? Como que os músicos, vocês, estão lidando com a pandemia e como vão lidar com a segunda onda? E também faria importante perguntar em relação à questão das casas, né? Pelo menos eu vejo aqui muitas das casas de shows de São José não, mas de São Paulo estão reabrindo, né? Estão funcionando um esquema de live e Uhum. casa e tal. Queria que você falasse um pouco em relação a esse processo da reapertura das casas de shows, como que você acompanha, como que você enxerga em relação a isso, né? Enfim, é isso a pergunta. Então, eu acho que o setor de entretenimento cultural foi o mais afetado, com certeza, com essa pandemia, sabe, com essa quarentena. Eu acho que, acho que todos os profissionais e quando eu digo profissionais, não só aqueles que vivem disso, mas também os que, enfim, que vivem e têm como segundo emprego também, ou como uma segunda renda, isso. E tem aqueles que viviam exclusivamente disso, né? Acho que com certeza foram os mais afetados pela pandemia, os mais impactados. Tanto que eu acho que é o último setor que vai ser aberto, né? Que é o setor cultural, de uma forma geral, né? O setor cultural acho que é o mais afetado, com certeza. O mainstream, né? As grandes bandas, enfim, o mainstream de uma forma geral vem se virando com as lives e patrocínios, blá blá blá. Mas lógico que a gente falando do underground, né?
Os músicos, eu acho que a gente ficou bem perdido, pelo menos aqui, assim, no início, sem saber o que fazer e tal, sem saber como agir, como dar continuidade. A gente tinha uma atuação muito constante aqui, assim. Eu, pelo menos, nossa, tocava quase todos os meses e acho que todos os meses sempre tinha algum show para tocar, alguma coisa para organizar, alguma coisa pra, dentro do nicho cultural para fazer, né? Então, assim, foi um balde de geografia danado, realmente, mas eu acho que aos poucos está havendo essa retomada por parte dos músicos com as lives e com a produção de material novo, né? Eu vejo muito que as bandas, embora estejam paradas aqui, estejam fazendo essa questão de lives, produzindo material novo, gravando e tal, aproveitando para fazer isso, né? A gente tinha muita atuação aqui, a gente tocava sempre, e Natal é uma cidade, embora seja pequena, sempre que a gente tocava, o público comparecia, né? Então, assim, as bandas aqui têm uma relação muito próxima do público, assim, é muito querida pelo público, né? As bandas. Então, assim, foi um impacto muito grande mesmo. Então, ela está sendo recuperado nessa questão mesmo das lives e composição. As casas de show, a gente tem que fechar, assim, as casas de show underground aqui fecharam todas, na verdade, né? Tô rindo assim, mas é bem trágico, né? Porque aqui a gente só tava com duas antes da pandemia, já vinha um processo de degradação, né, das casas de show aqui, né, de underground e tal. E a gente tinha três antes, que eram o suficiente, porque eram em regiões diferentes, então tinham necessidades diferentes de regiões e tal, de público. Mas aí com a pandemia fecharam todas. A gente não tem nenhuma casa underground atualmente. O que acontece é o seguinte, o que eu acho é que quando tiver a vacina, que vai ser realmente o momento que as pessoas vão se sentir seguras e que o setor cultural e de entretenimento vai voltar com tudo, né? Eu acho que é só realmente quando houver a vacina. Assim, existe já eventos acontecendo aqui na cidade, embora com essa questão da segunda onda, a prefeitura daqui já mudou, né, os decretos a respeito disso, de proibir eventos e tal, né, já estava começando a se abrir, e aí agora com... Isso eu estou falando do mainstream, os grandes eventos, o underground não. Aqui a gente não teve mais nenhum show desde o início da quarentena, né? Não de metal, rock em geral, não teve mais nenhum show, né? Eu acredito que quando tiver a vacina, eu acredito que vai haver, lógico, uma demanda muito grande assim de procura por um local. Tá? Eu acredito que vai vir alguém e vai ter um investimento, né? Enfim, vai ter visão e vou pegar esse pico aqui, vou pegar esse local e vou fazer uma casa. E aí vai ser um momento também porque vai ter público, né? Com a vacina, com certeza vai ter público, porque ninguém vai ter medo de ir. Atualmente, realmente não dá para fazer isso. E ninguém não tá nem pensando em fazer isso, na verdade, né? De abrir casas de show, abrir um novo local e voltar os shows agora. Eu acho que só realmente lá para fevereiro, março, que é quando, enfim, tiver boa parte da população já com a vacina e tal. E aí eu acredito que realmente é que as coisas vão voltarem à normal. E aí a gente vai estar nessa expectativa de ver qual vai ser o novo local, né? Pô, às vezes tem mais, às vezes tem menos. Sempre abria um, passava um tempo, fechava e abria outro, fechava e tal. Mas nunca passou tempo sem nenhum local, não. Só esse período agora que realmente não teve como ninguém manter um local sem ter show, sem poder nem abrir, nem para abrir, vender bebida e tal, enfim. A gente tem um espaço aqui que é um espaço mais comercial, que já rolou alguns shows underground, com bandas underground, mas não um show underground. Mas esse espaço também, ele tá funcionando atualmente, mas ele é um espaço mais de banda cover, né, como eu falei. E é um espaço que, enfim, é um espaço mais comercial, mais elitizado, então as bandas não procuram muito tocar lá. Até porque os custos são altos e tal, e fica bem inviável para as bandas. Então, assim, por isso que eu costumo dizer que a gente tá zero de espaço, por enquanto. De espaço underground, é. Então, acho que o que vai acontecer é isso mesmo. As bandas estão sobrevivendo com essa questão de live, fazendo composições, se encontrando de vez em quando para ensaiar, produzindo. E show só quando realmente tiver a vacina. E aí alguém... Isso aí eu tenho certeza que vai acontecer, porque sempre aconteceu. Sempre, quando fechava um espaço, abria um outro.
Então, assim, vai haver uma demanda, uma secura, né, digamos assim, para a galera querer ir para um show, e aí Nossa, vai aparecer, com certeza. Nossa, eu nossa, acho que vai ser. Nossa, nossa, eu nem até me digo fala. então, eu até Nossa, digo para os meus amigos produtores aqui, eu digo, olha, fiquem antenados, porque quando tiver todo mundo vacinado, abra um local, porque esse local vai lotado à forma. hum, Nossa, a galera vai com muita sede ao pote, a galera vai com certeza, porque tá eu todo mundo sei, doido, né? eu sei que tá gravando, né? Mas eu não vou falar do mesmo jeito. Quando eu puder fazer esse rolê, nossa, eu vou dar um perdido, só vou voltar em casa às 7 horas da manhã. Jesus Cristo. Também, com certeza, Tá, enfim, agora com voltando, certeza. porque teoricamente isso é um canal sério. Enfim, Alex, estamos aqui chegando no final de mais uma entrevista. Quero agradecer profundamente. A conversa foi muito boa, foi muito gostosa. Gostei bastante de bater esse papo, né? Acho que foi um tema legal, um tema importante, principalmente porque eu gosto, conheço um pouco o meio, né? Também não sou de banda, né? Sou mais público, né? Que gosta de sair e tudo mais, né? Infelizmente hoje não dá, né? Mas, Uhum. né? Eu ainda gosto bastante de sair. É um dos problemas que eu tô passando nessa pandemia. Enfim, quero agradecer, né? Profundamente, gostei bastante. E passo para você as considerações finais. Tá bom. Queria agradecer mesmo, Guilherme, pelo convite. É um espaço muito importante esse, assim, da gente discutir, justamente nesse período, enfim, que a gente não tá indo nos shows, não está indo nos eventos, né? Como antes, e, enfim, essas discussões, elas, pelo menos aqui em Natal, elas estão mais nesse âmbito mesmo de live, de bate-papo pela internet. Eu acho que é muito importante esses espaços para a gente sempre avançar nessas discussões a respeito de que tipo de underground a gente quer, né? Que tipo de cultura a gente quer consumir, né? E justamente pontuar essas problemáticas que existem no underground para a gente poder ter avanços nele, né? Então, parabéns novamente aí pelo canal, muito massa mesmo e obrigado, para mim é uma honra estar aqui. Obrigado. Obrigado. Então, mais uma vez, quero agradecer, né? E lembrar sempre para poder se inscrever no canal do YouTube, do Mesa de Debates, curtir a página, curtir o vídeo no YouTube, né? Compartilhar no Facebook, curtir a página do Facebook também, seguir no Instagram para poder vídeos como este terem maior visibilidade e o projeto continuar seguindo em frente, né? Que acho que isso também é muito importante. É, Uhum. então, é isso. Quero falar que amanhã tem uma entrevista com o professor da Universidade Estadual do Pará para a gente falar um pouco sobre o balanço das eleições, né? Vai ser uma entrevista gravada às 10 horas da manhã, um horário meio chato, mas enfim, não tem, não tem muita escolha. É, Às... E na sexta-feira, né, às 5 horas, vamos conversar com o presidente do Sindicato dos Correios aqui de São José, não é o nacional. E às 19 horas, vamos conversar com o Cabral, né, que é presidente do Sindicato dos Químicos aqui de São José também. Ambas discussões para falar sobre essa categoria, falar da greve dos Correios e tudo mais. Então, mais uma vez, quero agradecer o Alex, né, pela Valeu. conversa, muito legal, né, e agradecer as pessoas que vão assistir esse vídeo, né, um vídeo que está sendo gravado. E é isso aí, pessoal, tá encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates.